graça e paz, mais uma vez pastor Cláudio aqui para trazer nessa segunda parte da nossa reflexão a respeito da lição de número 6 do primeiro trimestre de 2023, que tem o tema Aviva a Tua Obra, a lição do trimestre. E nós estamos estudando nessa lição 6 o tema maravilhoso que fala sobre o avivamento no ministério de Pedro. Se você não assistiu a nossa primeira parte dessa lição, você pode voltar, está aí na nossa playlist, através do canal Pastor Cláudio Gomes, Reflexões. Volte lá, assista, vai ser grande bênção também para a sua vida. E você que já assistiu, vamos seguir aqui no comentário agora da revista, desse tema tão maravilhoso. Vamos ver aí o avivamento no ministério de Pedro, não é? O nosso objetivo aqui é a gente destacar as características do apóstolo Pedro, né? Antes da experiência do Pentecoste, e depois nós vamos estar compreendendo o impacto desse batismo com o Espírito Santo no caráter de Pedro. O que aconteceu com Pedro, quais foram as ferramentas que Deus colocou à disposição dele e o que ele realizou. E por fim, nós temos a proposta aqui final de nós ressaltarmos aqui a importância, refletirmos sobre a importância do avivamento para a igreja nos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Então fique conosco aí, vai deixando já aí o seu like. Se você não é inscrito no canal, por favor, você pode se inscrever aí para que você possa receber de primeira mão notificações de outras reflexões, não só ligadas às lições bíblicas das escolas dominicais, mas também outras reflexões que assim nós estamos trazendo aí oportunamente para o desenvolvimento, o crescimento da sua vida espiritual. Eu convido você a pegar aí, que possa aí, uma caneta nas suas mãos aí, pega aí, se você tiver aí, um caderno, certo? Faça aí as suas anotações de algumas referências bíblicas que nós vamos estar trazendo aqui, que não estão constando na lição, nas revistinhas, né? Que vai enriquecer muito aí o seu comentário, o seu desenvolvimento, seja você professor, seja você aluno que está aí se dedicando desde já a buscar aprender e compreender o que Deus tem a se revelar através desta tão linda lição, cuja nossa verdade prática nós já tínhamos aprendido já na primeira etapa, mas eu quero reforçar que a vida do cristão, a vida do crente, ela pode ser comparada entre antes e depois do avivamento. E para que nós vamos entender aquilo que aconteceu na vida do apóstolo Pedro, para entendermos esse avivamento no ministério dele, nós vamos aqui entender aqui algumas referências, alguns pontos aqui de algo que aconteceu, né? Qual era o cenário que não só Pedro, mas todos os demais discípulos de Jesus se encontravam naquela época, naquele momento em que esse relato bíblico dos fatos que antecederam aí o dia do Pentecoste, aquilo que estava acontecendo. Nós vemos aí que quando Jesus, antes da sua morte, ele disse aos seus discípulos: olha, eu vou passar pela morte, mas eu vou ressuscitar. E ele disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos. O que ele estava dizendo: eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco, e ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito, né? Então você pode anotar essa referência aí, que está registrada nessa promessa em São João, no capítulo de número 14. Estou aqui abrindo na minha Bíblia, você pode abrir na sua aí. O Senhor Jesus, ele disse, São João no capítulo 14, a partir do versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho ensinado. Então aí você pode já anotar essa primeira referência, e nesse cenário em que Jesus Cristo então ele anunciou que ele haveria de passar pela morte, e a morte de cruz, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eles ali não sabiam que os discípulos, eles talvez não tinham todo o entendimento que aquele período que eles estavam passando com Jesus, aqueles 3 anos de seu ministério, de convivência, ia mudar completamente a vida dos seus discípulos, né?
a Bíblia vai registrar que eles deixaram tudo. Nós temos aí a chamada de 12, comporam o ministério apostólico do Senhor Jesus Cristo, mas nós sabemos que muitos discípulos o Senhor chamou, e esses que o Senhor chamou, diz o texto, que eles deixaram tudo para seguir Jesus. Isso está registrado ali em Mateus. Eu quero convidar você também a anotar essa referência. O livro o Evangelho segundo escreveu São Mateus, o capítulo de número 19 e o versículo de número 27, ele diz a seguinte expressão: então Pedro, Mateus capítulo 19, versículo 27, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Veja aí a expressão do apóstolo Pedro, declarando aí que não somente ele, mas ele está dizendo aqui no plural, todos os demais tinham deixado as suas profissões, tinham deixado as suas condições rentáveis de forma de viver, quem sabe ali alguns tinham posições de grande destaque, como um que era cobrador de impostos, como Levi, ele também chama Mateus, que trabalhava ali junto ao governo romano. Isso está registrado lá em Marcos, capítulo de número 2, e o versículo de número 14. Se você quiser aí acompanhar, anotar, lá em Marcos capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, o texto, que mostra-nos assim, que passando quem? Jesus, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me, e levantando-se, o seguiu. Então, muitas pessoas seguiram o Senhor Jesus. Foi assim que os seus discípulos começaram a estar com Jesus durante o seu ministério de 3 anos. Mas como ele havia falado, na palavra ali no Evangelho de João, capítulo 14, que nós já citamos, ele ia de ir, mas ele não os deixaria órfãos. Ele enviaria outro Consolador para que pudesse estar ali com eles todos os dias, E também cumprindo-se a promessa. Isso eu citei aos irmãos o versículo 16, mas também nós vamos entender que isso é promessa daquilo que estava lá no versículo 16 desse mesmo capítulo do Evangelho de João 14, que diz que eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ou seja, Jesus, ele era e ele é o Consolador das nossas almas. E agora também a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estaria aqui agora ocupando esta posição aqui na face da terra, enquanto Jesus à direita do Pai, estando ali a interceder por mim e por você. Então, diante desse relato histórico da parte em que a forma que o Senhor Jesus chamou aos seus discípulos, nós vamos ver que muitas coisas aconteceram, a forma até que o Espírito Consolador ele chegou de uma forma grandiosa, de uma maneira impactante, de uma maneira assim que eles nunca imaginavam que iria acontecer da forma que aconteceu, que foi inclusive parte do texto que nós meditamos, refletimos na lição passada de número 5, o avivamento na vida da igreja, onde ali o Espírito Santo ele desceu ali como um som veemente, um barulho de um som que tinha como a aparência de ser um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa, e que foram vistas ali línguas repartidas como que de fogo, sendo ali depositadas ali na vida de cada um, e eles começaram ali a falar em novas línguas e a profetizar, e aquele estrondo maravilhoso, aquele ato impactante. Eles não imaginavam que aqueles sinais não era simplesmente um evento que estaria, ainda que foi de grande impacto, somente para aquele momento, para aquela região. Mas hoje nós temos atenção, que aquilo que o Senhor prometeu, o que aconteceu ali, foi algo que foi promessa do Senhor nosso Deus e que se cumpriu ali no dia de Pentecoste, algo que fora já profetizado para tantas outras pessoas, através por exemplo, do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne, que ali o Senhor ia dar visões, ia dar sonhos, o Senhor ia fazer prodígios e maravilhas acontecerem. E assim então agora, naquela cidade ali de Jerusalém, estava habitando ali
naquele momento, judeus, varões religiosos. A Bíblia fala sobre varões religiosos e de todas as nações que estão debaixo do céu. Ou seja, era muita gente. Então aquilo não ficou restrito ali, aquilo expandiu e aquilo veio e está até hoje nos dias atuais. Mas aquele espanto das pessoas que estavam ali próxima ali ao cenáculo, quando eles viram aquilo que estava acontecendo, né? Aquelas maravilhas que Deus estava falando através daquelas pessoas que eram simples varões galileus, mas nos seus idiomas estavam ouvindo falar das grandezas de Deus, e eles alçaram também as suas vozes, adoraram a Deus, e o nome do Senhor foi glorificado. E essa mensagem desse dia do Pentecoste ecoa até os dias de hoje, nós que estamos aqui. Por quê? Porque quando ouviu aquele estrondo, o texto de Atos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 6 a 8, que aquela voz, correndo aquela voz, uma multidão grande se ajuntou confusa, querendo entender aquilo que estava acontecendo, né? E assim, como teve gente que se admirou e ficou maravilhado e glorificou a Deus e aceitou, teve gente também que zombou, que criticou, que até apontou ali uma forma de apontando os dedos, dizendo: não estão esses homens todos embriagados? Não estão esses homens agindo dessa forma porque estão cheios de mosto, né? E quando assim então Pedro, que é um dos personagens principais desta lição, que nós vamos tratar sobre o avivamento do ministério de Pedro, né? Nós vamos ver que Pedro, nesse momento, ele se levanta, né? Ele se posiciona, como está na leitura oficial nossa de domingo, a leitura em classe. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, ele levanta a voz e diz-lhe: varões judeus, está em Atos 2,14, e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as nossas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa hora do dia. Veja aí Pedro já despontando na liderança, agora cheio do Espírito Santo, defendendo aquelas acusações que ali estavam impondo. Mas eu pergunto a você, será que Pedro sempre foi assim? Será que ele sempre teve esse ímpeto, essa posição de pegar e se posicionar e combater contra ali aquelas pessoas que estavam levantando a sua voz para criminalizar ou colocar como algo depreciativo aquilo que estava acontecendo? Será que ele sempre continuou assim? Vamos ver então como é que era a vida de Pedro antes do dia de Pentecoste. Muitos relatos nós podemos ter, mas aqui nós vamos estar pontuando alguns pontos importantes na forma em que nós vamos identificar qual era essa atitude de Pedro antes do Pentecoste. E você poderá aí analisar, fazer uma comparação, né, com a forma que você tem vivido, se não é semelhante ou é semelhante. Talvez você já é batizado pelo Espírito Santo, você pode talvez se identificar com alguma semelhança ao apóstolo Pedro, nas suas formas de agir antes de você ter recebido esse batismo maravilhoso, glorioso do Espírito Santo na sua vida. E você pode ver aí se existe alguma semelhança com a sua história, né? Vamos ver então, Pedro, vamos ver. Jesus, quando ele inicia o ministério, ele procurou reunir ali, né, dentre os que ouviram a sua mensagem, nós falamos aí, os seus discípulos, dos 12 homens que ele escolhe. Tinha ali cada um a sua personalidade, tinha aí cada um uma forma de pensar diferente, uma índole diferente, né? Eu estou falando em termos humanos, tá, irmãos? E só vamos ver o que acontece depois do batismo de João Batista lá na Judéia, Jesus Cristo, né? O que ele faz? Ele se desloca pelo Espírito Santo, já foi tema de umas edições anteriores, ele é conduzido pelo Espírito Santo para a região da Galileia. E ali foi onde Jesus Cristo ele preferiu ficar. Isso está relatado no texto de Mateus, capítulo 4, versículo 13 a 16, você pode anotar aí. Ele foi para uma região, numa cidade chamada Cafarnaum, uma cidade marítima, nos confins da região de Zebulon e Naftali. Isso foi para que se cumprisse o que fora profetizado, né? Também nas escrituras, lá pelo profeta Isaías, quando ele fala na palavra: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar,
além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Então aí está em Mateus capítulo 4, versículo 13 a 16. E é por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando Deus, nosso Pai, Espírito Santo, ele usando agora Pedro, lá na frente, quando ele escreve a sua carta, ali, capítulo de número 2, versículo 9, Pedro fala, que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas e trouxe para a sua gloriosa luz. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. E é sobre essa luz que raiou lá, que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe, é essa luz que o Senhor raiou lá naquela região de Zebulon, de Naphtali, onde o povo estava sentado ali nas regiões da sombra da morte. A luz ali raiou, A luz ali raiou. E essa luz também traz para nossos dias um ensino muito maravilhoso, Quando nós lemos o Salmo 119, 105, quando o Senhor diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, nós entendemos que essa luz que o Senhor trouxe ali para aquela cidade, no início do seu ministério, onde ele não tinha ainda chamado nenhum dos seus discípulos, essa luz que o Senhor agora, através de Pedro, já convertido, batizado com o Espírito Santo, cheio de poder, usado por ele, deixou registrado na sua carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que é a missão minha e sua, testificar das virtudes daquele que nos tirou das trevas e também nos trouxe para a sua gloriosa luz. Ele também fez isso comigo, ele fez com você. Veja que a bênção de Deus, o ministério de Jesus, não ficou restrito a um local, mas alcança a mim e a você também nos dias de hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. E então, como é que a coisa começa a acontecer? Jesus, ele começou a ensinar ali sozinho. Ele escolheu ali, antes de escolher verdadeiramente os seus 12 discípulos. Nós vamos ver na palavra do Senhor, principalmente o Lucas, ele começa relatando isso, quando ele chega ali na Galiléia, pela virtude do Espírito Santo, ele começa a ensinar onde? Ele começa a ensinar nas sinagogas. E ali em Nazaré, na sinagoga, quando ele lê aquela passagem que nós já citamos em lições anteriores, em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, onde ele diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor revela ali a sua missão essa em que o Senhor, ele também comissiona a todos nós desde já também aqui, para nós assim mesmo venhamos fazê-lo. Você pode registrar aí também essa referência agora, São João capítulo 20, versículo de número 21, é a parte B, que diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. São João capítulo 20, versículo 21, parte B. Veja que essa missão é maravilhosa. Veja que em pouco tempo aqui, nós já podemos aí trazer para você várias referências que podem ajudar você a fazer essa introdução da escola bíblica dominical, trazendo aí muita riqueza para você entender aí como iniciou o processo da chamada dos discípulos do Senhor Jesus. Quando agora Jesus ainda sem estar com os discípulos, ele já estava ali levando essa mensagem. E ele agora, nesse capítulo de número 20, versículo 21, parte B, o Senhor transfere esta missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós, com essas mesmas com essas mesmas funções e metas a serem alcançadas, mas sabendo que eles não iriam conseguir sem a presença gloriosa do Espírito Santo, no batismo ali do Espírito Santo, esse revestimento de poder. O Senhor então ali no dia de Pentecostes concedeu essa bênção sobre a vida deles, Mas seguindo ainda no entendimento, tentando buscar aí como era a vida de Pedro antes do Pentecostes, nós estamos chegando no ponto aí dele conhecer a Pedro. Nós vamos ver então que antes dele ter aí escolhido ainda os seus discípulos, ele tinha curado endemoniados, causando grande admiração e muitos milagres, e grande espanto veio sobre todos aqueles que viam Jesus fazendo aquelas obras, aqueles milagres, e muita gente falava para um, falava para o outro: mas que palavra é essa tão maravilhosa? Que espírito é esse que
que ele manda, ele com tanta autoridade, ele tem poder e os espíritos saem, os espíritos obedecem. Isso é algo que nós vemos registrado em Atos dos Apóstolos, o capítulo, você pode registrar aí, é o capítulo de número 2, versículo de número 36, a gente faz a referência aqui, às vezes não dá tempo de citar, mas alguns a gente pode citar e pode até ler, quando nós vemos aí no capítulo, essa autoridade de Lucas, melhor dizendo, não é Atos, Lucas, no capítulo de número 4, vamos ver se é essa referência mesmo aqui que eu passei para os irmãos, e o versículo de número 36, está escrito que veio um espanto, Lucas capítulo 4, versículo 36, diz a palavra, veio um espanto sobre todos e falavam uns aos outros dizendo, que palavra é esta? Que até os espíritos manda com autoridade e eles saem? Então ali, Jesus ainda fez essa obra, Jesus operou a cura da sogra também de Pedro, se você avançar um pouco aí, você vai ver aí que a sogra de Pedro estava muito enferma e ali foi rogado por ela para que o Senhor intercedesse por ela e o Senhor orou por ela, o Senhor repreendeu aquela enfermidade. Isso tudo aconteceu quando agora, em seguida, o Senhor Jesus ele está ali pregando à beira-mar e ele viu ali, naquele local, dois barquinhos ali. Homens estavam já lavando as suas redes, já estavam ali, quem sabe, desesperançosos daquele resultado negativo daquela noite em que eles se dedicaram a pescar, E Deus ali, Jesus Cristo, ele chama eles ali, pede o barco deles emprestado e ali o Senhor pediu que afastassem aquele barco um pouco da margem daquele mar, daquele lago, e ali ele começa a pregar. E quando Jesus termina aquele sermão, ele manda aos seus discípulos, aqueles que ali estavam, ainda não eram seus discípulos, manda eles ali, aqueles homens que estavam ali com aqueles barcos, que lembra que eu falei? Estavam lavando as redes quando Jesus chegou, porque não tinha resultado algum da pesca naquela noite. E quando Jesus termina de pregar, termina de falar, ele vai ali devolver o barco àqueles homens. Ele fala para um daqueles que era o dono de um barco onde ele estava, lança-te ao mar alto, vai até o mar alto. Irmãos, foi Pedro quem escutou. Pedro, quando ele escutou, diz a palavra, irmãos, pelo que ele argumenta, que ele não tinha apanhado nada naquela noite, não tinha apanhado nada, não tinha pego nada, mas agora, porque o Senhor estava mandando, porque o Senhor estava ordenando, eu vou lançar a rede. E aí Pedro então agora ele pega o barco e faz toda aquela trajetória para ir lá no lugar mais profundo, no mar alto. Quem sabe na trajetória a Bíblia não relata, ele pensou, quantos momentos aqui dessa noite eu lancei para cá e não peguei nada, contrariando as razões da sua profissão, da sua experiência, mas aceitando a voz, porque uma mensagem ele ouviu. A Bíblia não registra qual foi o tema da mensagem ali naquela ocasião, mas aquilo tocou o coração, que em contrário a tudo aquilo que parecia aparente, parecia lógico, Pedro aceitou a proposta e ele foi ali para aquele mar alto. E foi aqui a ocasião do primeiro contato que Pedro teve com Jesus Cristo, ainda não batizado com o Espírito Santo, mas foi obediente à sua palavra. E o resultado que foi que aconteceu? E fazendo Pedro assim, diz a palavra, colheram uma grande quantidade de peixe, que quase lhes rompia a rede. Isso está em Lucas capítulo de número 5, você pode anotar aí, versículo de número 6, 5 e 6, quando ele responde, mestre, havemos trabalhado a noite toda e não apanhamos nada, mas porque mandas lançarei a rede. E quando ele faz assim, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede, E essa bênção foi tão gloriosa, irmãos, porque ali, junto com Pedro, ainda que Pedro foi aquele que se destaca, fazendo esse comentário com o Senhor Jesus, quem estava ali? Tinha ali os seus amigos de profissão, estava ali Tiago, estava ali João, filhos de Zebedeu, e eles chamam ali outros pescadores que estavam no barco, lembra que era 2? Para até ajudá-los. Por quê? Porque os barcos ficaram tão carregados de peixe que quase se afundou. E ali como ocorreu esse espantoso milagre ali, Pedro, irmãos, a Bíblia diz que ele se prostra ali diante do Senhor e ele fala, Senhor, ausenta-te de mim, Senhor, que eu sou pecador, ó Pai. Mas o Senhor Jesus Cristo agora traz ali para ele uma palavra,
ao invés de entender no sentido de atender o que ele falou, correr de Pedro, não. O Senhor olha para ele naquela ocasião e diz para ele as palavras que estão registradas ali. Olha, eu quero vos fazer pescadores de homens. No capítulo aí 5 de Lucas, do versículo 6 até o 11, você vai ver aí esse relato do que nós falamos. E o versículo de número 11 vai estar dizendo que eles levando os barcos para a terra, deixaram e começaram a seguir o Senhor Jesus. Então nós vamos ver aí os primeiros discípulos do Senhor Jesus e Pedro aí se destacando. Por quê? Ele ouviu a palavra do Senhor. Então o primeiro processo, a gente reflete aqui, que o primeiro passo para que nós venhamos a seguir os passos do Senhor Jesus, aceitar Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós vamos entender que Ele tem uma palavra, e a palavra dele é poderosa. É Ele que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que encontrarei descanso para vossas almas. Eu não sei se é esse o tema da mensagem em que Jesus pregou sentado no barco de Pedro, mas aquela palavra que ele lançou naquele dia foi suficiente. Após, quando o Senhor Jesus deu a ordem a ele: vai ao mar, lança seu mar alto, lança a rede. Ele, ainda que avaliando a situação, expondo a Jesus o resultado daquela noite, mas obedecendo, diz: porque tu mandas, eu vou fazer. Quando eu e você também fizermos assim, e abrimos o nosso coração e aceitarmos o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, reconhecer que eu e você somos pecadores, somos falhos, e abraçarmos verdadeiramente a fé em Cristo Jesus, o Senhor vai olhar para nós e falar assim: olha, eu estou vendo que esse homem tem valor, eu estou vendo que esse homem tem potencial. Então, quando eles assim argumentaram ali, Pedro argumentou: o Senhor, afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Talvez você possa até dizer assim: eu não sou digno de receber Jesus como meu Salvador, tão pecador que eu sou. Mas por você ser obediente, aceitar a sua palavra, obedecer a sua palavra, o Senhor também tem uma palavra de bênção para você através desse momento aqui, através dessa reflexão, nesse tema sobre o avivamento no ministério de Pedro. Deus pode estar falando para você também nesta noite: eu quero fazer você pescador de homens agora. Não mais. Por quê? Porque para ser pescador de homens, ganhar almas para Jesus, muitas vezes nós vamos passar situações e momentos que talvez sejam semelhantes ao do apóstolo Pedro. Parece que as coisas, o ambiente, a situação, as condições de contorno, o ambiente não são propícias. A hora já foi. Mas o Senhor, como Ele mandou o apóstolo Pedro ir, ele foi obediente. O Senhor espera de mim, de você, esse posicionamento. Perante a tudo isso que tem acontecido, particularmente aqui na nossa nação brasileira, que tentam afrontar e confrontar a nossa fé, estão tentando inibir aí tantas coisas, tentando usar projetos de lei maligno para atacar a família, para aplacar ali a voz da anunciação da pessoa santa e bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim então nós precisamos de tal qual posição de Pedro, porque o Senhor mandou, o Senhor disse para nós: humilde, e assim nós devemos ir. Não vamos esperar ser chamados, ter uma posição de pastor, ter uma posição de evangelista, porque esses dias mesmo, numa situação parecida, tive dialogando com uma pessoa que entendeu até um tanto, penso eu que entendeu mal a minha expressão, porque o ID não é só para os pastores, o ID é para todos nós. Não é que todo mundo vai ter que ser pastor para ir, não, compete a cada um de nós, na sua função, naquilo que você foi chamado, no dom que Deus te deu. Você deve sempre anunciar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E não é porque eu estou dizendo, é porque o Senhor está mandando. E esse Senhor está mandando, faça igual Pedro, vá, e você vai colher resultados abençoadores, grande abundância para a sua vida e para aqueles que estão ali ao seu lado. Depois de Deus abençoar ali, ele fez também ali as demais peregrinações, buscando ali outros demais discípulos, e depois de ele completar ali o número dos seus 12 discípulos, ele leva eles a proclamar o evangelho a outros lugares, e o Senhor ali começa a operar grandes maravilhas. E um dia, o que aconteceu? Jesus Cristo, ele chegando em umas regiões de Cesareia, vai a Bíblia nos falar, registrar,
Isso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 15. Eu gostaria que você também remarcasse essa referência aí. Você vê que Jesus ele chega em determinadas partes de Cesareia de Filipe. Eu estou aqui abrindo também para ler junto com você. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Ele chega em Cesareia. O texto diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos, esses que agora estavam andando com ele, já contemplando muitos milagres que ele já havia feito. Ele chega agora nessa região e pergunta ali a eles, aos seus discípulos, dizendo a seguinte questão: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Ele está dizendo o Filho do Homem, ele. O que os homens estão dizendo ser eu, o Filho do Homem? E ali nós vamos ver que uns disseram, dos discípulos que estavam ali, disseram para Jesus: uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E Jesus ele ouve aquela expressão, ouve aquela colocação que como relatório da parte do que eles observaram de outras pessoas. Mas agora Jesus ele querendo saber o que os seus discípulos estavam sabendo, tinham entendimento de quem realmente ele era. Jesus Cristo ele olha para os seus discípulos no versículo 13 de Mateus 16, ali precisamente no versículo agora 15, ele diz: e vós, que dizeis que eu sou? E vocês acreditam, irmão, dos 12, quem que toma a frente? Quem que agora ele se desponta ali? Pedro, ele tinha um temperamento, irmão, Pedro, ele tinha um temperamento afoito, ele era explosivo, um homem que tinha ali um temperamento sanguíneo. Ele então agora ele fala, ele toma a frente e diz: tu és o Cristo, versículo 16, e disse Simão Pedro, respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veja aí em que Pedro ele já começa se despontando, manifestando, já reconhecendo o próprio Cristo. Ele traz ali uma palavra dizendo que até trouxe, eu acredito, com muita alegria no coração de Pedro, né? Dizendo para ele: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Eu imagino que ele estava ali, todo feliz quando recebeu aquela mensagem, aí daquela atitude que elogiou ali, o seu ato, mas sabendo que não fora da parte dele, mas foi o Senhor que havia revelado a ele. Então, Pedro, com certeza, eu posso concluir aqui nessa parte aqui, que ele ficou muito gratificado. Só que, o que acontece? Pouco tempo depois, não foi muito longo o tempo, Jesus ele reúne seus 12 discípulos, ele se traz ali a ciência deles, o que era o projeto dele, o que ele iria passar. Disse que aos seus discípulos que necessário era que ele fosse a Jerusalém, que eles iam passar, que ele ia passar ali pelas mãos dos líderes religiosos. Disse a eles que ele seria morto por esses líderes religiosos, mas também disse que ele haveria de ressuscitar ali ao terceiro dia. Só que o que acontece? Quando Pedro, ele ouve aquela informação, lembra que ele é o explosivo, aquele que sempre tomava a palavra? Ele não aceitou aquela palavra, pareceu um tanto constrangedora para ele. E Pedro, então, o que acontece? Ele não contém, ele explode ali, lembrando que nós estamos entendendo Pedro antes do batismo com o Espírito Santo. Ele explode ali e ele diz assim, quando ele pega, não aguenta ficar em si, ele chama Jesus à parte. O versículo de número 20 lá do capítulo 16 de São Mateus ainda, você pode ver aí, acompanhar Jesus Cristo, para entender um pouco como é que era o Pedrão antes de aceitar Jesus, antes de ser batizado com o Espírito Santo, já tinha aceitado Jesus. Mas mesmo Deus revelando a ele que ele tinha um projeto, que ele ia padecer na mão dos religiosos, mas queria ressuscitar ao terceiro dia, Pedro, ele chama Jesus à parte, não entendendo o propósito, começa a repreender Jesus. Você imagina isso? Ser humano repreendendo o próprio Deus encarnado. Pedro toma a parte, versículo de número 20. Mandou os discípulos porque ninguém... Mateus capítulo 16. E
Versículo 22, ele fala a seguinte expressão: e tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, nenhum modo vai acontecer isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus Cristo, versículo 23, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendesse as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Veja aí que aquele choque emocional que Pedro ele teve ali, depois daquela revelação tão clara, tão objetiva, vindo sobre a vida dele, da parte do Senhor Jesus, o Senhor até o repreendeu, porque Deus não entendeu como que pode, né? O mesmo Deus, Jesus, que agora há poucos instantes o elogiara, que fora da parte de Deus, que havia sido revelado a ele, que não foi a carne nem o sangue, mas foi o próprio Deus, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, não estava agora aceitando o projeto de Deus, do Filho do Deus vivo, executar na terra. E Jesus o repreendeu de forma tão severa, que ele disse: para trás de mim, Satanás, que você não compreende os projetos de Deus. Vejamos que aquele que muitas vezes ele não é batizado com o Espírito Santo, tomando um exemplo aí da vida de Pedro, pode ter ser que seja algumas coisas semelhantes, muita coisa, só porque você recebe ali uma aprovação de Deus de alguma coisa, que você recebeu ali uma revelação da parte do Senhor, você não quer dizer que você foi batizado com o Espírito Santo, porque Deus ele revelou para Pedro, foi o próprio Jesus que disse aquelas expressões. Ele teve ali da parte de Deus ali aquela revelação, só que ele não tinha constância. Realmente, quando a pessoa, irmãos, ela não tem esse revestimento de poder, ela facilmente ela é alvo, né, dos ataques do inimigo e passa a não compreender plenamente qual é o projeto, o propósito de Deus. Mas quando a pessoa ele tem essa busca do revestimento do poder de Deus, diz o próprio texto em Atos: recebereis, Jesus Cristo falando aos seus discípulos, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E que é para quê? E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A vida de quem? Aqueles que estão agora desejosos de levar essa mensagem. E para que ele entenda que esse projeto, e eu e você entendamos que esse projeto é de Deus, e permanecer nesse projeto, permanecer ali nesse objetivo, não recuar, não se escandalizar, né? Nós temos que crer no Senhor Jesus e estar preparado e revestido de poder, porque senão a gente fica inconstante. A gente uma hora está aceita, uma hora não aceita, uma hora está bem com Deus. Então por isso a importância de estar sempre em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, avançando aí um pouco mais rapidamente a respeito ainda de como era o Pedrão, o apóstolo Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, antes do dia do Pentecoste, ele ficou muito abalado com isso. Ele ficou muito desconfortável ouvindo aquela repreensão da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Que ele haveria de passar porque teria que passar. Outra experiência que teve também, que prova que o Senhor, com essa repreenda que ele fez à pessoa de Pedro, o Senhor ele não desprezou a Pedro. Ele não desprezou a Pedro, mas ele simplesmente pontuou que ele não estava entendendo o projeto de Deus tinha através dele se cumprir. Uma prova disso que agora Deus ele nunca deixou de continuar se revelando ao apóstolo Pedro, mesmo antes dele ser batizado com o Espírito Santo. Deus permitiu ele ter visões junto com outros discípulos ali, que muitas pessoas que hoje, tendo já o Espírito Santo, tendo os dons de visão, né, sonhos, Deus fala, tem a palavra aí da ciência, do conhecimento, às vezes não vê o que Pedro já viu antes de ser batizado com o Espírito Santo. Mas prova aí de que existem experiências e pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, que recebem sim através de sonho ou tem alguma situação, mas não é um fruto, não é resultado de um dom espiritual que advém a todos aqueles que buscam, e o Senhor recebe e dá a quem ele lhe convém, escolhe, e aquele que busca ali como o resultado do início do batismo com o Espírito Santo. Deus tem ali seus 9 dons: o dom da fé sobrenatural, o dom de operação de maravilhas, o dom de falar em línguas, variedades de línguas, o dom de profecia, o dom de interpretação de profecia, o dom da fé sobrenatural, o dom da palavra, o dom da ciência,
enfim, 9 dons. Nós vamos ver aí que Jesus, ele não despreza Pedro, porque apesar de ele estar ali naquela situação que ele passou, né, de uma opinião equivocada, de não aceitar que Jesus havia de sofrer na mão dos líderes ali, o Senhor, ele se apresenta a Pedro, quando ele, não só ele, mas a Bíblia vai registrar em Mateus, capítulo de número 17, o próximo capítulo aí, nós estamos fazendo muita referência sobre o livro de Mateus também. No capítulo de 17, nós vamos ver aí que no versículo 1 a 5, você pode ler com calma, só vou relatar aqui. Pedro, ele foi conduzido pelo Senhor Jesus com mais Tiago e mais João, e ali no monte ele transfigura-se diante do Senhor, o rosto do Senhor Jesus ali, ele resplandece como o sol. O Senhor se manifesta ele ali com vestes brancas, mostrando-se, revelando como ele haveria de se manifestar depois de glorificado. E ali Pedro, ele tem aquela visão junto com os discípulos que ali estavam. Aquela visão ali aparece Moisés, ali aparece Elias, e Pedro, ele até ali mais uma vez afoito e declarou: oh, que maravilha, nós estamos vendo, Senhor, como é bom nós estarmos aqui, como que dizendo muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, como se ele estivesse dizendo isso. E a sua satisfação era tão grande que ele chega para ali. Jesus diz: vamos fazer 3 tabernáculos aqui, porque ali nessa transfiguração apareceram Moisés e Elias falando com o Senhor Jesus a respeito do que ele viria de passar, consolando o Senhor Jesus a respeito daquilo que ele deveria de passar ali naquela morte de cruz. Pedro olhando tudo aquilo: vamos fazer um tabernáculo aqui para cada um, para Moisés, para Elias e outro para ti. Quando ainda Pedro estava ainda falando essas palavras, a Bíblia diz que uma nuvem luminosa cobriu ali a todos eles ali, e lá daquela nuvem ali, cobriu Jesus ali, saiu uma voz ali que dizia, aquela mesma voz que bradou lá quando Jesus foi batizado por João, quando uma forma corpórea, uma pomba desceu ali, o Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus Cristo, quando o céu se abriu. Da mesma forma, uma voz saiu lá do céu e bradou, ali também estava bradando do meio daquela nuvem, ali no monte da transfiguração: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E acrescenta nessa passagem, Mateus capítulo 17, escutai-o. Veja que Jesus, ele não dá ali referência ou dá sequência no diálogo: não vou fazer o tabernáculo agora, não é para agora, não. O Senhor, ele se cala, e o próprio Deus, ele brada a respeito daquilo que realmente era importante, prioritário, para que aqueles discípulos 3, Pedro, Tiago e João, que ali estavam com eles, e aqui na pessoa de Pedro, que destacou aquela palavra, mas não teve resposta, o Senhor ecoou ali a voz que aquele que ali estava, Jesus Cristo, era o seu Filho amado, em que ele tinha muito prazer na vida dele. E a ele orientou da parte de Deus, uma palavra direta da parte de Deus a Pedro: escutai-o. E hoje o Senhor Jesus Cristo também fala para mim e para você: vamos continuar escutando o Senhor Jesus. Pedro ali, com toda aquela iniciativa de querer fazer e acontecer, né, naquela ocasião que não era uma ocasião comum, né, o corpo de Jesus tinha se transformado ali, né, de carne e osso, sujeito às limitações ali, né, o Senhor ali, ele estava agora transfigurado na presença daqueles que ali estavam, né? E talvez você possa perguntar: mas explica um pouco mais, pastor, sobre o que significa essa transfiguração, né? Eu pesquisei aqui eu vou trazer para você. Transfiguração quer dizer assumir um estado de glória, uma transmutação da sua estrutura, ainda que momentânea, do seu corpo físico, transformando-se em um corpo espiritual e glorioso. Então nós vemos ali que aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus, ele estava ali mostrando, antecipando aos seus discípulos como ele seria após a ressurreição dentre os mortos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja aí, irmãos, que Pedro ele não se conteve, né, nessa tão gloriosa oportunidade e revelação que ele recebeu da parte do Senhor. E ali ele se manifestou esse desejo, mas a resposta do Senhor foi: escutai, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. A ele escutai. E nós já podemos aprender aí
mesmo com Pedro na condição ainda de não batizado com o Espírito Santo, que a nossa missão, irmãos, à frente a qualquer situação que a gente possa ouvir, a gente possa escutar. Licencinha para tomar um pouquinho d'água aqui. Vocês viram aí o tamanho do meu copo, né? É grande. Então veja aí que o apóstolo Pedro, exemplo do que aconteceu com o apóstolo Pedro, o Senhor conta conosco, de que, independente daquilo que nós viemos receber, de visões, de revelações, de desejos de a gente fazer isso ou aquilo, porque, não, se eu receber essa revelação, porque eu quero para eu fazer alguma coisa, o Senhor lhe traz para nós como prioridade. Olha, escuta o que Jesus tem para te dizer. E o que Jesus tem para te dizer, está aqui, está aqui, ele já revelou através da sua santa e bendita palavra do Senhor. Escuta o que o Senhor falou, né? Leia, estuda aquilo que o Senhor Jesus Cristo tem ensinado e revelado através da sua palavra. Jesus, mais um pouco à frente, 10 dias depois, nós vamos ver que Jesus, esse texto dessa passagem aí está anotado também por Mateus, quando Pedro ele é questionado, né, por aqueles homens que cobravam ali os impostos, cobravam as dracmas, né, e questionaram se Jesus pagava ou não pagava os seus impostos, né? Então nós vamos ver que quando aqueles homens eles chegam indagando a Pedro ele chega perante Jesus. Isso está registrado lá em Mateus capítulo 17. Agora a gente corre lá para o versículos de número 25, né? Diz o texto que, entrando na casa, Jesus antecipou dizendo: o que te parece, Simão? Lembra que Simão foi cobrado os impostos, né? Jesus antecipa e fala para ele: ô Simão, fala para mim, o que parece? De quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos? Ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Aí Pedro, que fora cobrado, né, das lideranças e autoridades romanas dos impostos, até perguntando se Jesus Cristo, que era o mestre deles ali, eles como discípulos o acompanhavam, se Jesus pagava ou não pagava imposto, né? Jesus fez essa pergunta para ele, né, ali no versículo 25 de Mateus 17. E Pedro responde quando Jesus pergunta, né, a respeito de quem cobram os reis da terra os tributos e os impostos, dos filhos ou dos alheios? E Pedro disse: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Ou seja, cobravam impostos de pessoa, já que era da terra, Jesus era ali da terra, ele não era para pagar imposto, mas sim os estrangeiros, era a tradição ali da época, né? E para quem conhece a história, Jesus é descendente da tribo de Jessé, ali de Davi, filho de Davi que venceu Golias. Você lembra que Saul, que foi o primeiro rei de Israel, decretou aquele que vencesse ali aquele gigante, teria sua filha dada em casamento e seria livre dos impostos, a ele e toda a sua família. Jesus, por ser descendente de Davi, não deveria mais pagar impostos, não tinha obrigação alguma de pagar impostos. Mas Pedro, que não conhecia as escrituras em detalhe, não tinha as informações, ele falou que não, pagamos sim e tal, e ele vai trazer a causa para Jesus. E aí então, Jesus diz a ele no versículo 27, de Mateus 17, mas para que não os escandalizemos, vai então, Pedro, vai lá no mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe, e o que subir, abrindo o peixe, na boca dele você vai encontrar um estáter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Olha aí, veja aí que é algo maravilhoso que nós temos da parte do Senhor, né? Pedro, ele não, Jesus Cristo, ele ouve mais uma vez a opinião de Pedro, sendo ele ainda falho, pecador, mas ele respeitou ali essa opinião de Pedro, né? Mas não deixou de ensinar, né, que na verdade eles não teriam ali obrigatoriedade nisso. E alguém pode perguntar assim: mas como que foi a questão? Eu sei que às vezes não está diretamente
no objetivo da lição, né, o avivamento no ministério de Pedro, mas aqui é uma reflexão, um comentário extra aqui que nós trazemos aqui para vocês, né? Eu também já fiz essa pergunta há um tempo atrás, mas por que Jesus pagou só e falou para Pedro, paga a sua e paga a minha? Ora, não fora Pedro questionado ali por aqueles homens cobradores de dracmas se Jesus pagava o seu imposto ou não? Jesus já não estava caminhando com os seus discípulos 12? Por que os demais não pagaram? Por que Jesus falou só para Pedro e João? Segundo alguns historiadores em comentários, diz a história que os únicos que eram de maior nesse chamado que o Senhor trouxe a eles era a pessoa de Pedro, maior para a época, e Jesus Cristo. Os demais ainda não tinham atingido a idade em que lhes eram impostos o dever de pagar ali os tributos, no caso ali a Roma, por eles serem mais jovens, mais novos. Veja aí que o Senhor, então, se esse realmente é o entendimento, isso é um dado extra, né? Que a gente aprendeu. Se caso faz sentido para você, você pode aí deixar o seu comentário, ou até outra informação que você tenha, você pode trazer para nós aí, mas que justifica ou traz pelo menos uma explicação a respeito disso, né? E assim a gente entende e a vida e a história segue. Voltando aqui sobre entendendo como Pedro ainda era antes, nós vamos ver que Pedro, antes de ser batizado com o Espírito Santo, já agora avançando no ministério, Pedro ele se precipita num dos momentos da vida, quando agora da sua trajetória junto com Jesus, quando Jesus ele já havia afirmado uma vez, afirmou novamente que ele haveria de morrer, né? Pedro já tinha sido repreendido de uma forma tão contundente, né? Ali da parte do Senhor Jesus. Agora mais uma vez nós vamos ver que o Senhor Jesus ele faz declaração a Pedro de uma atitude que ele tomou e que Pedro achava que era o bambambam, que era o bonzão, mas vamos ver que não era. Jesus falou a eles que ele haveria passado o que haveria passar, que ele ia morrer. Falou-lhes que todos eles iam se escandalizar dele naquela noite em que ele fosse a ser tomado pelos seus algozes. E o que acontece? O evangelista Mateus, lá no capítulo, deixa eu localizar aqui, capítulo de número, Mateus, capítulo de número 26, anota aí, Mateus capítulo 26, o versículo de número 30, 32, 31, 32. Vou ler a partir do 31. Então Jesus disse-lhe: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Ora, veja aí no versículo 31 de Mateus 26, que Jesus está dizendo algo que haveria de acontecer, faz referência de um texto lá do Antigo Testamento, né, mostrando que quando ferisse o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão, falando de como eles iriam se escandalizar, eles que eram ali as suas ovelhas, ele, Jesus, o bom pastor, no ato quando eles fossem tomados ali pelos seus algozes, para ser conduzido ali ao tribunal, aos açoites, à morte de cruz, né? Quando isso aconteceu, o Senhor falou: mas depois eu vou ressuscitar e irei diante de vós para a Galileia. Mas sabe o que Pedro respondeu, irmãos? Olha aí o Pedro sem entender o propósito de Deus. E olha que Jesus, quando chamou ele, falou assim: eu vou fazer você pescador de homens. Vou chamar você para poder ser pescador de homens. E eles aí, então agora Pedro ele fala: ainda que todos se escandalizem. Grava bem esse versículo, Mateus 26, versículo 33. Mas Pedro respondendo disse-lhes: ainda que todos se escandalizem de mim, eu nunca me escandalizarei. Aí Jesus olha para Pedro e fala assim: ei Pedro, em verdade eu vou dizer para você, essa noite, antes que os galos cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Irmãos, Pedro, lembra que ele é afoito?
ele fala assim para Jesus no versículo 35: ainda que seja necessário eu morrer contigo, não te negarei. Irmãos, estava profetizado, Jesus estava falando ali. Olha, um Pedro que outrora tinha falado: Senhor, mas porque tu manda eu vou lançar a rede, lançou e teve prova, que teve resultado daquele que obedece e entende a palavra do Senhor Jesus. Agora Jesus está falando uma coisa, só porque não agradava a eles, porque eles estavam vivendo, irmãos, imagina, quase que um segundo Éden aqui na terra, estando ao lado do Senhor Jesus, vendo milagres, maravilhas e prodígios diretamente. Eles não queriam sair daquela situação, mas tinha um projeto, irmãos. Eu vejo Pedro, então, quando ele toma essa posição de não, nem que for para morrer, ele estava mais uma vez não entendendo o projeto de Deus. Veja aí, irmãos, que a pessoa de Pedro é um exemplo de uma pessoa que talvez muitas vezes nos dias de hoje, muitas vezes nós nos colocamos quando estamos aí, né, quando nós abafamos a ação do Espírito Santo na nossa vida. Mesmo para aqueles que já foram batizados com o Espírito Santo, ele se abafa, ele se distancia, não busca mais renovo, não busca estar na presença de Deus. O Espírito de Deus é uma pessoa. Se ele é uma pessoa, ele se entristece, ele sente ciúme. Mas aquele que mantém a chama avivada do batismo do Espírito Santo na sua vida, irmãos, ele elimina essas suas inconstâncias na sua vida. E ele tem esse revestimento extra de poder para não viver nessas inconstâncias, irmãos. Como que sendo sempre necessitando daquele primeiro alimento, sabe? Aquele alimento do leitinho, daquele... Não. Nós vamos ver Paulo ensinando a igreja no Novo Testamento em vários momentos, dizendo: olha, já era hora de vocês estarem aí se alimentando de um alimento com mais substância. Comerão os mocotó espiritual. Estou parafraseando aqui, irmãos. Mas não. Ele dizia a algumas igrejas que ele passava: estou vendo que vocês estão ainda carnal, estão precisando ainda, sabe, de pregar para vocês os primeiros rudimentos da fé. Irmãos, o Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Nós devemos dar, irmãos, prioridade para buscar esse avivamento e manter-se avivado no Espírito Santo de Deus. Para aqueles que foram já batizados com o Espírito Santo e aqueles que não são, buscar esse avivamento, buscar esse batismo com o Espírito Santo e manter firme nas promessas do Senhor Jesus. Porque ainda que seja necessário morrer, não te negarei, disse Pedro. E não é só Pedro, irmãos, a gente aponta Pedro porque a Bíblia destaca a pessoa de Pedro. Mas o versículo 35 finaliza, do capítulo 26 de São Mateus: e todos os discípulos disseram o mesmo, porque eles não queriam perder aquilo, sabe? Nós às vezes mandamos, aquele que tem a visão espiritual, mas ele enxerga aquilo lá na frente, que tudo tem um propósito, tudo tem um propósito, irmãos. Há aparentes momentos que aparece aqui a derrota, mas é projeto de Deus. Deus está agindo, Deus está trabalhando. Até isso que está acontecendo no meio da nossa nação, as perseguições que já existem em outras nações com mais profundidade, já está chegando no Brasil. E as coisas estão caminhando cada dia mais a situações piores, porque não é porque existe um governo novo, um governo corrupto, isso aí contribui, mas porque tem promessa de Deus, irmãos, e a sua palavra declara que muitas coisas vão acontecer. Esses são sinais que Jesus Cristo brevemente veio buscar a sua igreja. A palavra do Senhor nos diz que a iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso é sinais da volta do Senhor Jesus Cristo, sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. E essa iniquidade que tem se multiplicado, irmãos, iniquidade, irmãos, é como um pecado, irmãos, que as pessoas já estão acostumadas a viver com ele, já não se importa mais. Quantas vezes, porque não há quem peque, irmãos, todo mundo peca, mas tem gente que já acostumou a pecar, já está tão acostumado com ele, já virou amiguinho do pecado, já não sente nem mais desejo de se arrepender, de buscar em Cristo Jesus o perdão para ser salvo. Já estão com as suas mentes cauterizadas. Então cuidado, irmãos, com o pecado, com a iniquidade. Analise você a si mesmo e coma daquilo que Deus tem trazido para nós nessa reflexão. Precisamos tomar uma posição, irmãos. Mas não essa posição de Pedro, que apesar de pensar que está defendendo Jesus, que está defendendo a causa de Deus, não, está
contra os projetos de Deus tem para estabelecer ali, no caso ali, o nosso, meu, o seu Salvador, Jesus Cristo. Cumprir aquilo que fora profetizado. Mas aí, o que aconteceu? Pedro então, ele dizendo junto com os demais discípulos, no versículo 35, se necessário morrer, vou morrer, não te negarei. Só que, o que aconteceu? Quando Pedro, ele junto com os demais discípulos, observaram, né, ao momento em que Jesus estava sendo ali tomado, foi ali entregue, traído por seu amigo, discípulo Judas, e os seus algozes estavam ali. Nós vamos ver aí que tudo isso que Pedro havia ali desprezado a palavra de Deus, não aceitando aquela mensagem, que levou ele ali num fracasso muito grande espiritual. Mas quando ele observou que Jesus estava sendo traído ali, sendo levado para o momento do Calvário, nós vemos aí registrado no Mateus capítulo de número 26 ainda, o evangelista registra que tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Naquele momento, quando Jesus Cristo estava sendo levado, sabe o que aconteceu? Todos os seus discípulos fugiram. Todos, inclusive Pedro. Lembra? Todos disseram igual Pedro: até morrer não morre por ti. Mas só foi a coisa esquentar, só foi ali a água ferver. Eles fugiram. Versículo 56, no capítulo 26 de Mateus, fala aqui no final: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. E os que prenderam Jesus, versículo 57, conduziram à casa do sumo sacerdote, onde os escribas e os anciões estavam ali reunidos. Pedro, você quer saber de Pedro? Estava lá, está aqui no 58. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim, para ver o que ia acontecer com Jesus Cristo. E ali o texto vai nos mostrar mais adiante que uma criada chega para Pedro, né, e pergunta para ele, vendo que Jesus estava sendo interrogado ali, Pedro assentado fora, aproxima a criada e fala para ele assim: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas a palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 26, 69 e 70: mas ele negou diante de todos, dizendo a seguinte expressão: não sei o que vocês dizem, não sei o que dizes. Foi a primeira vez. A segunda vez, quando Pedro nega, Pedro, ele, mais uma vez, nós vamos ver, ele age de modo egoísta, carnal durante a outra empregada, porque sai ali, e saindo para o vestíbulo, outra criada, agora uma outra criada, a Bíblia registra, viu ele e disse aos que ali estavam, ela não disse agora só para ele, disse inclusive para que com outros que ali estavam com Pedro naquele local: este também estava com Jesus o Nazareno. O que aconteceu? E ele negou outra vez com juramento. Isso agora está o versículo 71 e 72 de Mateus 26. E ele diz o que? Não conheço tal homem. Irmãos, é forte, né? Lembra? Está conseguindo entender o que é o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo? Você já vai entender o que aconteceu com ele depois do batismo com o Espírito Santo. Só vou falar agora do terceiro momento, quando Pedro nega a terceira vez antes que o galo cante. E a expressão que ele usa está no versículo 73 e 74. Quando ali aproximaram-se ali aproximaram-se de Pedro ali perante aquela situação dele ali,
um grupo de pessoas que estavam ali assistindo o julgamento, né? Colocou ele mais uma vez numa posição de vergonha, né? Ainda que mais do que até as versões anteriores, que ele teve que se expor. Primeiro foi uma empregada, depois uma outra criada, na presença de muita gente que testemunhou. Nessa terceira vez agora, diz o versículo 73, 74, e logo depois aproximaram-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Olha, irmão, não foi agora uma criada só, não foi aquela outra criada. Ali, aproximaram, os que estavam ali, disseram: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele, sabe, agora a praguejar, começou a jurar. Não foi simplesmente não conheço, não sei, não. Ele começou a praguejar, começou a jurar: não conheço esse homem, não conheço esse homem. Quem sabe ele usou até algumas palavras que a Bíblia não registra aqui. Feia. Pedro era explosivo. E o que aconteceu? O galo cantou. A Bíblia registra que o galo cantou. E cumpriu-se aquilo que Jesus havia dito: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Porque Jesus estava profetizando, porque ele profetizou, aconteceu? Não. Lógico que se Jesus profetizou ia acontecer. Mas é porque Jesus, ele entende, ele sabe que Pedro ainda não estava revestido do Espírito Santo de Deus. Ele ainda estava vivendo uma inconstância na sua vida. Ele ainda estava, mas Jesus não abandonou Pedro. Pedro, após o galo cantar, ele chorou amargamente, mas o arrependimento de Pedro, irmãos, levou ele num posicionamento de pensar: meu Deus, o que fiz, realmente me perdoa. E ele foi restaurado. Diante desse fracasso, pessoas muitas vezes que são ele estava diante de pessoas ímpias, pessoas que ele tinha realmente dado um mau testemunho, mas a Bíblia vai dizer que ele toma o caminho da restauração, ele toma o caminho do arrependimento, e isso foi muito doloroso para ele, que quando ele recebe aquela palavra, quando ele vê o galo cantando, o versículo 75 mostra que Pedro lembra o que? Ele lembra da palavra. Irmãos, o que faz um verdadeiro fruto de arrependimento brotar dentro de nós é a gente lembrar das palavras de Jesus. Lembrarmos que nós somos falhos, nós somos pecadores, mas, irmãos, que nós temos, e lembrar que Jesus Cristo é aquele que veio para trazer no seu projeto restauração àqueles que são pobres, quebrantados de espírito, como Pedro era. Pedro entendeu que Jesus veio para mim. Talvez, irmãos, ele não imaginava tudo que estava acontecendo com ele, não conseguia compreender. Mas o Senhor o abraçou, e como ele creu na palavra, e ele saiu dali chorando alegremente, e por ele lembrar daquilo que o Senhor havia anunciado a ele, Pedro, irmãos, ele teve fé. Ele não imaginava que tinha mais fé do que os outros, mas a fé sem uma oração e sem vigilância, irmãos, é fracasso. Ele achava que ele tinha fé, ele achava que ele era um homem, não, eu dou conta do recado, mas ele não vigiou, ele não confiou na palavra do Deus, e agora ali ele estava ali, quebrantado, choroso, arrependido, porque veio na memória dele. E o que aconteceu? Um passo decisivo que a gente não pode deixar de considerar para a restauração espiritual diante dele. É o caminho que nos leva desde a primeira lição. Qual é o passo para o reavivamento? Para o avivamento espiritual? Não, o passo é o mesmo. É orar, é se arrepender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos e orar a mim, se converter dos seus maus caminhos, eu virei, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. O caminho do processo do reavivamento no ministério de Pedro é o mesmo que deve ser praticado por mim e por você. Veja aí, não mudou, né?
Se ele tivesse, Pedro, começado, irmãos, como ele terminou. Isso é uma frase que eu já ouvi já por muitos pregadores no passado. Quando chega lá numa mensagem, todo cheio de empolgação, que faz e acontece. Diz um pregador que contou a história de um outro pregador, isso que quando ele saía ali da mensagem, ele estava cabisbaixo, triste. Outro irmão bate no ombro dele e fala assim: meu irmão, se você tivesse subido do mesmo jeito que você desceu, você teria descido do mesmo jeito que você subiu. Foi isso que aconteceu com Pedro. Se ele tivesse começado como ele terminou, ele não teria terminado com tanta tristeza, com tanta amargura, com tanta dor no seu coração, por aquela experiência tão triste que ele passou. Isso não aconteceu só com Pedro, isso aconteceu com outros homens durante a história. Um exemplo que eu quero citar aqui, que os livros que dão suporte a essas lições desse trimestre traz sobre, o pastor Leonardo Renovato fala lá sobre o exemplo da pessoa de Davi, um homem também que depois de cometer pecados gravíssimos, ele mandou assassinar uma pessoa, ele cometeu adultério, mas num dado momento ele é confrontado pelo profeta Natã, que vem para ele com sabedoria do céu, conta para ele a historinha da bezerra, daquele homem que tinha uma única só, e foi dar uma festa, e o rei que era daquele reinado, que ia dar uma festa, quando recebeu os seus amigos, em vez de pegar do seu rebanho, vai lá, pega daquele que só tinha uma. Conta a historinha para ele da bezerra. E aí Davi se ira, dizendo até: digno de morte é esse que faz tal coisa. E Deus usa ali pelo Espírito Santo a Natã para trazer essa palavra. Quando ele dirige para Davi: Davi, foi você, fez você esse camarada. Deus, ele usa pelo seu Espírito Santo, tem as suas formas de agir e falar através de nós, para que, assim como Pedro estava ali levantando, Deus um dia teve que usar Natã para levantar a Davi, para primeiro reconhecer o seu pecado. E aí então nós vamos ver aí que Davi no seu Salmo 51, lá no Salmo 51, no capítulo 10, ele pede diante de Deus em oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, irmão, na nossa vida nós não somos nada. E o pecado, irmão, faz separação entre Deus e o homem. O pecado faz com que o Espírito Santo se distancie, se entristeça e não tenha mais aquela alegria que envolve o teu coração. Isso se acontecer na nossa vida, é assim que nós vamos ficar. E nós temos que fazer um pedido de oração, caminhar pela essa trilha da oração, do arrependimento, para voltar a viver um verdadeiro avivamento, como Pedro agora estava começando a passar pelo processo de um avivamento, buscando arrepender-se, orar, voltar, porque agora caiu a ficha nele ali. E o Senhor, entendendo que não dava mais para que Pedro continuasse dessa forma, desse jeito, o Senhor já ali acelerando o seu projeto que ele veio realizar em prol de toda a humanidade. Ele ali estava Jesus Cristo agindo para que a misericórdia alcançasse a vida de Pedro, e ele foi alcançado então pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ele ali abraçou o perdão que Jesus estendeu para a sua vida, que expressa ali grande amor e misericórdia. Se Pedro não tivesse abraçado esta graça, essa misericórdia, com certeza ele teria, o fim dele teria sido triste, como qual foi, por exemplo, o de Judas, que não se arrependeu, mas viveu ali os poucos tempos uma vida de remorso, que levou até tirar a própria vida, Irmãos, quando a misericórdia do Senhor alcançou a Pedro, irmãos, que maravilha! Nós vamos ver registros na Bíblia Sagrada aí, que quando Jesus agora ele passou ali pela morte de cruz e ele ressuscitou, Maria, e as outras que foram ali ao túmulo de Jesus, para que pudesse ali ungir o Senhor Jesus, a Bíblia diz que um anjo ali aparece ali, posicionado ali, trazendo boas novas a ela e aos seus discípulos, e ele destaca ali para a Maria comunicar a seguinte expressão aos discípulos. Isso está registrado lá em Marcos capítulo 16, glória a Deus.
no versículo de número 16, você pode acompanhar comigo aí, Marcos capítulo 16, o versículo 7, nós vamos ver aí o que agora o anjo anuncia para Maria. Olha o que ela fala, quando agora Jesus ressuscita ao terceiro dia. Os discípulos estavam lá trancados, fechados, de portas fechadas, já chorosos, desesperançosos, porque muitos confiavam, mas outros não confiavam, não acreditavam. Como é que isso vai ser? Como é que vai ser? Irmãos, a fé, irmãos, ela é colocada à prova constantemente. E quando Maria está ali, irmãos, das Marias, o anjo fala assim, ide, dizei aos meus discípulos, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que esse que ressuscitou, vocês estão procurando o vivente entre os mortos, diz aos seus discípulos, e ele enfatiza, e a Pedro, que ele quem? Jesus, ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, como é maravilhoso receber o perdão de Cristo. Como é maravilhoso receber essa graça do Senhor Jesus na sua vida. Veja aí que Jesus não desistiu de Pedro, aleluia. Jesus não desistiu de você. Mas, como está escrito lá em Provérbios, anota aí, capítulo 28, versículo 13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Pedro alcançou misericórdia. E agora, Pedro lá no cenáculo, vou avançando aqui a história. Ele recebeu uma mensagem especial da parte do Senhor, para que eles pudessem ali, junto com os outros os apóstolos, receberem ali com paciência durante 40 dias. 40 dias após a Páscoa, em oração, porque a festa de Pentecoste, ela acontecia exatamente o dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Então, Pedro, ele fica ali com os seus discípulos, com os demais discípulos, com paciência, aguardando 40 dias aquela promessa. Fazendo o que? Orando. Fazendo o que? Suplicando. Fazendo o que? Crendo nas promessas do que Jesus Cristo havia lhes anunciado. Porque agora, irmão, não dava mais tempo de ficar titubeando, não dava para dar mais um passo. Não dava para dar mais um passo sem a presença do Espírito Santo. Em cumprimento à ordem de Jesus, que ele declarou lá em Atos, capítulo 1, versículo de número 3 em diante. Registra aí essa passagem, marca aí, leia lá. Diz que após ser padecido, se apresentou vivo por muitas e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. No versículo 4, e estando eles, determinou-lhes, está falando de Jesus, estando eles, determinou-lhes, Jesus que determinou, que eles não se ausentassem de onde? De Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Que promessa é essa? Versículo 5 ele vai lembrar, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Em resposta a que eles perguntaram, o Senhor vai restaurar o reino de Israel nesse tempo ou no futuro? O Senhor deu-lhes essa resposta. Não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu pelo seu poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ali, irmãos, o Pentecoste veio. Nós estudamos na lição anterior, que trata aí daquilo que aconteceu em Atos dos Apóstolos, registrado no no capítulo de número 2, do versículo 1 ao 13. E agora, nós, depois dessa grande maravilha, desse grande advento,
do Pentecoste, desse revestimento de poder, a gente começa a ver agora o avivamento no ministério de Pedro, a forma que ele era, a forma que agora ele estava sendo transformado, e o que Deus agora passa a usá-lo daqui em diante de uma forma tremenda e poderosa. Lembra-se daquele Pedro covarde que nós relatamos aqui em alguns versículos anteriores, que recusou e negou e praguejou, que não conhecia o Senhor Jesus? Agora Pedro, cheio do poder, cheio de virtude, quando os homens que estavam ali revendo aquela maravilha do Pentecoste, do Espírito Santo, falando, muitos ali em mistério com Deus e já profetizando em outras línguas, anunciando as coisas de Deus, aquelas multidões de diversas nações que estavam ali, onde aqueles que julgavam, eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Pedro foi aquele que se levanta agora e diz com grande voz, de pé, ele não sozinho, mas junto com os 11, mas ele é que fala: vocês varões judeus e todos que estão aí habitando em Jerusalém, escutai o que eu estou dizendo para vocês. Esses homens não estão embriagados a esta hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Veja aí, irmão, o Espírito Santo fazendo Pedro lembrar agora, já lá do profeta Joel, irmãos, que havia profetizado que isso ia acontecer. Nós vamos ver aí que agora o argumento da pessoa de Pedro, irmãos, foi baseado na palavra, aleluia. Foi baseado na palavra. É assim que tem que ser o meu e o teu argumento, irmão. Quando vamos falar de Jesus, não é o que eu acho, não é o que você acha, mas é o que a palavra de Deus tem revelado para nós, aleluia. E diz, irmãos, que a mensagem foi tão poderosa nessa passagem. Eu quero avançar aqui, irmãos. Pedro deu um discurso tão grandioso, baseado na palavra, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 40, mas começa a registrar a partir do 37, o resultado daquela mensagem. A palavra do Senhor vai dizer a seguinte expressão aqui, para você: ouvindo eles isso, que essa palavra de ousadia, de poder, explicando que não é promessa de Deus, é Bíblia. Estava previsto que Jesus ia ressuscitar, aleluia, porque era impossível que a morte retivesse ele lá no Hades. Não era impossível, Deus ressuscitou Jesus. Pedro estava dizendo, nós somos todo testemunha. Veja agora, não tem mais o Pedro esbravejando, com medo de ser morto, com medo de ser perseguido. Mas nós vemos Pedro agora dizendo, Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que agora vedes e ouvis. Oh, glória, aleluia! Veja aí, irmãos, como Pedro testemunhou a respeito do Espírito Santo, porque agora estava cheio dele, aleluia, estava revestido de poder. E ele diz ainda, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos por escabelo de teus pés. Peço licença aqui, porque eu já não estou enxergando mais nada. Aleluia, é muito glorioso, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus. E ele diz a seguinte expressão ainda, versículo 36 de Atos 2, olha a palavra de Pedro, cheio do Espírito Santo: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus, aleluia, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez. Não foi o homem, não, foi Deus que o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e o Messias que é de vir, aleluia. Deus fez dele o seu projeto para estabelecer aí e trazer aí o mistério, aleluia, da presença do Senhor pelo seu Santo Espírito. Oh, louvado seja Deus. Sabe o que aconteceu? Olha o versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? Aleluia.
E Pedro disse a receita que é a receita do avivamento, aleluia, para que o avivamento consiga, irmãos, fluir através de nossas vidas nos dias atuais. Nós precisamos seguir essa receita de Pedro, dada pelo Espírito Santo na sua boca ali agora, cheio de poder. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Eles tinham que reconhecer e passarem pelo batismo nas águas também. E diz ainda, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí vem o famoso versículo 39, porque é isso que vocês estão vendo aqui que aconteceu. Essa promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão de longe, e a tantos quanto o Senhor os chamar. E muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. E essa mensagem que o Espírito Santo continua falando até os dias de hoje, aqui comigo, que estou aqui junto com você nessa reflexão. A passagem é a mesma que eu digo a você. É a mesma mensagem que o Espírito Santo me impulsiona a falar aqui nessa reflexão também para a sua vida. Aleluia. Que mensagem, pastor? Salvai-vos desta geração perversa. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Creia que Jesus Cristo pagou o preço da minha e da tua culpa. E busque o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida. E seja uma verdadeira testemunha. Aleluia. De sorte, irmãos, mostrando ainda o resultado, que foram batizados de bom grado aqueles que receberam a palavra. Naquele dia, segundo as Escrituras, agregaram-se quase 3.000 almas para o Senhor Jesus. Bom, você consegue entender o ministério avivado de Pedro? Como era o Pedro antes, como é o Pedro depois, como a diferença que o Espírito faz na vida do cristão, na vida daquele que aceitou o Senhor Jesus, que crê no Evangelho genuíno do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem muita coisa a se falar, irmão. Deus, nós vamos ver aí que Deus abençoou, dirigiu aí ali a Pedro na eleição dos demais apóstolos. Eles, ainda que depois nós vamos ver aí que o Senhor confirmou em Paulo esse apostolado, mas eles passaram a viver em oração, em busca, em direção do Espírito Santo. Nós vamos ver aí Deus operando milagre através da vida de Pedro no capítulo 3, quando ele agora, com João indo à hora nona, ali na Porta Formosa, Deus operou um milagre grandioso através de Pedro e João, quando aquele homem ali, que era deixado ali por vezes na Porta Formosa, e eles ficaram pasmos, porque eles conheciam aquele moço, e quando ele levanta a mão ali para pedir uma esmola a Pedro e João, ele olha para eles, fita os olhos nele, diz para eles as seguintes palavras, esperando receber alguma coisa. Aquele moço, Pedro fala para eles, olha, eu não tenho nem prata, mas eu não tenho ouro, mas uma coisa que eu tenho eu vou dar para você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Irmãos, nós vamos ver aí que Pedro toma ele pela mão, levanta ele, e logo os pés e os tornozelos daquele moço se firmou, e saltando ele se pôs de pé, e entrou com ele junto no templo, e ele saltava e louvava e glorificava a Deus. Aquilo, irmãos, repercutiu de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que quando as pessoas, os varões israelitas que conheciam aquele moço, viu o que tinha acontecido, se maravilhavam, eles olhavam para Pedro espantados. Pedro dizia, por que vocês estão olhando assim para nós, como se de nós mesmos tivéssemos feito isso aí, esse homem andar? E ali Pedro vê mais uma oportunidade de dizer que, olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele glorificou Jesus Cristo, a quem vocês entregaram para ser morto, ali na frente à face de Pilatos. Vocês negaram o santo, o justo,
mataste os príncipes da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Veja aí Pedro usando da oportunidade para falar de Jesus. O Espírito Santo, irmãos, quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, a pessoa não deixa de anunciar. Ele pode fazer, interagir, fazer o seu culto, a sua oração, mas ele não perde a oportunidade de falar de Jesus. Essa é a marca do verdadeiro cristão que foi batizado com o Espírito Santo. As línguas iniciais é uma evidência inicial que ele foi batizado, mas, irmãos, a evidência maior é a manifestação de poder que o Espírito Santo traz através da vida daquele que recebe esse Espírito Santo, esse revestimento de poder. E Pedro aqui mais uma vez cá está anunciando, é pela fé no nome desse Jesus, é pela fé no nome do Senhor Jesus que fez o seu nome fortalecer, e a este que vedes e conheceis, é a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, está aí agora em perfeita saúde. É essa fé que vem em Cristo Jesus. Irmãos, nós vamos saber, entender que Pedro sofreu muita perseguição sobre isso. Foi levado ao Sinédrio, foi levado ali para ser questionado a respeito dessas questões, do como que eles haveriam de ter feito aquilo que eles fizeram. Mas nós vamos ver aí que quando tudo isso que aconteceu, sendo eles homens indoutos, sendo eles homens assim iletrados, os homens que daquela cidade perceberam, porque aquelas maravilhas, irmãos, trouxe uma repercussão muito grande. Chamaram a Pedro, chamaram a eles e disseram assim para eles: olha, que havemos de fazer a esses homens? Todos que habitam em Jerusalém está sendo manifesto, tudo o que foi feito, um sinal notório, a gente não pode negar. E aí disseram para eles assim, tentaram assim aqueles magistrados, os religiosos da época, mas para que ninguém divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não fale mais do nome e a homem algum desse Jesus. Versículo 18 de Atos 4 fala que chamando, disseram absolutamente que não falasse, nem assinasse o nome de Jesus. Mas sabe o que Pedro falou? Aquele Pedro que lá antes do batismo com o Espírito Santo, ele esbravejou dizendo que não conhecia Jesus, agora cheio do Espírito Santo, olha o Pedrão aqui, ó, respondendo Pedro e João, não é só Pedro não, João estava nessa também, disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Versículo de número 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvindo. Mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Aleluia. Veja aí, irmãos, eu não vou se alongar mais, já falei bastante aqui, já tem conteúdo mais do que suficiente para mostrar aí, falar no sentido da referência sobre o Pedro após o batismo com o Espírito Santo, como foi o ministério avivado de Pedro, né? Como foi o avivamento, como é o tema da lição, no ministério do apóstolo Pedro. Muitas outras maravilhas foram operadas. Pedro curou em Lida, Pedro curou Dorcas, ressuscitando Dorcas, Pedro curou de enfermidade a Enéas, só sombra de Pedro curava por onde ele passava. Ah, irmãos, quantas coisas Deus pode fazer através de mim e através de você, se nós nos colocarmos inteiramente à disposição do Mestre Jesus Cristo. Aleluia. Mas a pergunta que eu não posso deixar, vou até fechar aqui a Bíblia aqui, ó. Vou fechar a Bíblia aqui, ó. Fechei aqui, ó. Para terminar, é fazer umas perguntas que fazem eu e você pensar. Como é que está a igreja atual? Como é que está a igreja atual e o Pentecoste? Será que nós estamos aqui preparados? Terceiro tópico da lição pelo comentarista, pastor Elinaldo Renovato, ele traz uma pergunta. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que
A necessidade, irmãos, de um avivamento, de um grande avivamento, é muito grande. É muito grande. A indiferença, a mornidão, o comodismo é muito grande. Tem muito já se despertado, tem muito já nadando no Espírito. Tem muitos que não chegaram nem na beira da praia, não chegaram nem na beira do rio do Espírito. Outros já estão aí, né, com os pés já a água batendo no tornozelo. Alguns já estão ali, uns nos artérios, outros no tornozelo, outros já estão no joelho, outros na cintura, nos lombos. Mas o Senhor nos convida, vem mais, vem mais. Ele quer que eu e você venhamos nadar nas águas do Espírito. Venhamos estar imersos verdadeiramente, porque, irmãos, segundo a Bíblia, o arrependimento dos dias presentes na vida dos crentes vai acontecer se nós buscarmos o derramamento do Espírito Santo, como aconteceu nos dias de Pentecoste. Nos dias de Pentecoste. E nos dias de Pentecoste, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui, pastor, então a gente tem que arrumar um galpão, que está todo mundo junto, para se receber o batismo com o Espírito Santo? Não, querido. Mas você precisa estar no mesmo propósito, estar reunidos na mesma ação, no mesmo objetivo. E Deus age como igreja, porque é o corpo de Cristo. Nós temos aprendido ao longo das outras reflexões que a igreja não é você individualmente. Você individualmente não é uma igreja. Mas você, quanto fazendo parte do corpo de Cristo e em comunhão com o corpo de Cristo, você faz parte dos membros da igreja. O Senhor diz na sua palavra: vós sois os membros do corpo de Cristo, os seus membros em particular. E deixa ser usado por Ele. Vivemos tempos de multiplicação de iniquidade. É como eu disse, a quantidade de quando fala de iniquidade, irmãos, é daquela situação. A pessoa já chegou no estágio de que não é pecado para ela, já não é mais pecado. Ou ela já gosta de ser, já está gostando demais do pecado e não quer sair dele. Nem o desejo mais de buscar o arrependimento. Jesus, ele alertou os seus discípulos acerca das características do final do tempo, por se multiplicar. Quando se multiplica, esfria o amor. E nós temos lido numa das referências, até mesmo na leitura da primeira parte, né, que faz parte ali da leitura diária, que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, 1, né, que o amor tem se esfriado. Não adianta, sabe, lá ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, seria como um sino que bate, é igual a lata vazia. Nós precisamos, irmãos, e o esfriamento do amor vem por causa da iniquidade. E a iniquidade é o pecado numa condição, irmãos, em que a pessoa já não mais sente mais indiferença. Pecar no pecado, tanto faz. Já não crê mais na palavra. Mas que possamos buscar, irmãos, o batismo com o Espírito Santo. Nós devemos pregar, continuar pregando a palavra, mesmo nesses tempos tão difíceis, mesmo nesses tempos tão trabalhosos em que nós estamos vivendo. Paulo, ele escreve a Timóteo, a igreja, ali, para estar avivada da mesma forma que o apóstolo Pedro estava agora desempenhando o seu ministério em Atos. Tem uma palavra aí em 2 Timóteo, quero ler com você aqui para finalizar uma das últimas referências. Essa está na nossa revista, tá, irmãos? Essa está na revista, lá bem na parte final do comentário aí, do terceiro tópico. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 3, versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por quê? Por que vai sobreviver tempos trabalhosos, pastor Cláudio? Olha, vamos deixar a Bíblia responder. Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Haverá homens ainda de como, pastor? Homens sem afeto natural, irreconciliáveis.
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Porque vai ter tempos trabalhosos, pastor Cláudio, porque haverá homens, versículo 4, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres carnais do que os amigos de Deus, mais amigos, não estou dizendo que isso é errado agora, sabe, de viver só descansando, do que se dedicar a ir buscar na oração, no clamor, de fazer ali a sua parte, de orar pelos enfermos, de fazer visitas. Meu irmão, Jesus tremendo. Haverá tempos trabalhosos nos últimos dias. Por quê? Haverá traidores. Já falei, né? Mais obstinados, orgulhosos, mais amigos aos deleites do que amigos de Deus. Tendo, olha irmão, isso aqui é muito forte, versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Sabe qual é o conselho que Deus dá para nós, irmãos? Para mim e para você que quer viver esse verdadeiro avivamento, que sabe que a igreja, ela tem sim, como eu falei, pessoas que já estão nadando no Espírito. Mas tem gente que ainda está com a água nos lombos ainda. Tem algo a ser completado ainda na sua vida. Tem gente que está com a água ainda nos joelhos. Tem gente que está com a água nos tornozelos. Tem gente que está só nos artelhos, nos dedos. Tem gente que está distante. E nós precisamos incentivá-los a buscar esse arrevivamento. Sabe por quê? Porque eles fazem parte do corpo de Cristo. E se eles padecem, a gente padece. Se eles estão sem saúde, eu também estou sem saúde. Vamos, irmãos, tomar um posicionamento, irmãos. Vamos tomar um posicionamento. Vamos, os tempos são trabalhosos. A igreja vai ser arrebatada. A palavra das 10 virgens fala sobre isso. Lá em Mateus 25, do 1 ao 13. E só vai subir, irmãos, aquela igreja, irmãos, que traz a imagem de uma igreja que realmente ela está santa, está preparada, está ungida pelo Espírito Santo, mantém as suas lamparinas acesas e tem reserva. E tem reserva do Espírito Santo na sua vida. A igreja, ela é uma virgem e ela está preparada, está sendo preparada e ela deve estar preparada para o noivo. Última referência aqui que eu vou ler, Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 26 e o versículo de número 27. Tendo em nós a mente aí que a igreja é uma virgem preparada para o noivo, sim ou não? Você se sente assim? Versículo 26. Vou ler o 25 também. Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. A parte B do versículo 25 em diante diz: Cristo amou a igreja e assim se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água. Como que lava pela água, pastor? O próprio texto diz aí, pela palavra. Pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E a igreja subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também nós avivados, preparados para ouvir o toque da trombeta na ocasião do arrebatamento da igreja. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe, a mim e a você, e que você possa estar conosco ali. Tem pastores ali, professores capacitados, ungidos por Deus,
para estar ali trazendo a gloriosa palavra do Senhor para a sua vida. Como foi gostoso estarmos aqui na presença do Senhor. Como foi maravilhoso. Eu peço que você continue orando em prol desse ministério que o Senhor tem colocado em nossa vida, desse propósito, dessa tarefa, dessa missão, para que nós possamos aqui, não só com base nas lições da revista, mas sempre quando Deus nos toca, de uma forma especial, Ele nos dá autorização, impulso para trazer aqui uma mensagem de reflexão neste canal, aí eu estarei trazendo ao seu coração. Peço que você, que já é meu assinante, que é assinante aí do nosso canal, que você ore em favor desse projeto, que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida. Você, quem sabe, é a primeira vez que está passando no nosso canal, eu já pedi lá no começo para você se inscrever, mas se você ficou até aqui, também agradeço você. Se inscreva no nosso canal, curta aí. Eu quero fazer agora uma oração por vocês, amém? Pedindo que Deus, nessa semana que antecede ali o estudo da lição que será realizado dia 5 de fevereiro de 2023, mas que você também, que quem sabe vai ouvir essa mensagem lá no futuro, essa data já passou, essa palavra também é para você, em todos os tempos, e servirá com certeza para muitas outras pessoas. Você pode aí compartilhar, você pode levar a outras pessoas esse estudo, essas reflexões aqui, e Deus com certeza há de abençoar ricamente a sua vida. Feche os seus olhos aí e ore comigo. Senhor nosso Deus e querido Pai, diante da Tua presença, nós estamos aqui agora intercedendo, Senhor meu Deus, por todos os ouvintes que estão conosco, Senhor, aqui nos assistindo, outros que se assistirão mais à frente. Que o Senhor, ó Deus, os abençoe, os revista, Senhor, das mesmas armaduras espirituais que o Senhor, ó Pai eterno, tem ensinado na Sua palavra. Senhor Jesus, que possamos, após, Senhor, estarmos revestidos do Teu poder, do Teu Espírito Santo. Possamos, ó Pai, estarmos firmes, preparados contra as astutas ciladas do inimigo, aguardando, Senhor, o grande dia da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus, para podermos, Senhor, meu Deus, toda a eternidade estar contigo na glória. Pai, visita os seus filhos em todas as suas tribulações e dificuldades. E, ó Pai, que o Teu Espírito Santo encontre lugar e morada, para que também, Senhor Jesus, venham eles, ó Pai, viverem, Senhor, em vida e vida abundante. Senhor, que aqueles que têm pecado possam verdadeiramente confessar os seus pecados diante de Ti, arrepender-se e crer em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Senhor, crer na promessa e buscar, Senhor, esse revestimento do poder do Espírito Santo sobre as suas vidas. E também, Senhor, se levantar como um soldado e um verdadeiro testemunho, uma verdadeira testemunha de Cristo na terra. Pai santo e justo, assim eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e já te agradeço. Fique com Deus, um forte abraço, um beijo no coração de todos vocês, até uma próxima reflexão, assim permitindo Deus, nosso Senhor.